Olá, eu sou Marcelo Badim, professor de matemática, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre resolução de problemas, que é uma coisa extremamente importante em matemática. Esse livro aqui é chamado A Arte de Resolver Problemas e foi escrito pelo George Polya. E aí ele coloca vários aspectos importantes de interpretação de texto, determinar qual é a variável, se você já viu problemas semelhantes. Então hoje nós vamos começar essa sequência de vídeos resolvendo um probleminha de um livro que eu conheci quando eu estava lá no Fundamental, chamado O Homem que Calculava, do Malba-Tahan, e eu vou resolver com vocês o problema da pérola mais leve. Beleza? Vamos nessa! Olá, eu sou Marcelo Badim, professor de matemática, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um problema que eu julgo muito interessante. Estou começando essa nossa apresentação aqui com a frase "Matemática é a arte de resolver problemas", do George Polya, que eu falei para vocês lá no comecinho, que é um especialista em resolução de problemas, né? O Polya tem uma obra muito famosa chamada How to Solve It, que foi traduzida para o português como A Arte de Resolver Problemas. Outra frase muito interessante do Polya é que ele diz o seguinte: para aprender a resolver problemas, é preciso resolver problemas. Ou seja, você só vai ficar um bom resolvedor de problemas se você tiver um estoque de problemas resolvidos e uma sequência de raciocínio lógico dedutivo encadeado através do treinamento. Tem outra frase do Polya que eu gosto muito, que é a seguinte: o problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, aquele que o resolver por seus próprios meios experimentará a atenção e gozará o triunfo da descoberta. Em cima dessa frase, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou mostrar um probleminha que eu tive contato quando eu estava lá no antigo ginásio, né, na educação fundamental. É um problema de um livro fantástico chamado O Homem que Calculava, uma das várias obras do matemático brasileiro Júlio César de Melo e Souza, que usava o pseudônimo de Malba-Tahan. Então, eu vou resolver um probleminha com vocês, que é um problema do livro O Homem que Calculava, o problema da pérola mais leve. Então, eu vou deixar o enunciado aqui. O enunciado diz o seguinte: um mercador de Benares, na Índia, dispunha de 8 pérolas iguais, na forma, no tamanho e na cor. Dessas 8 pérolas, 7 tinham o mesmo peso. A oitava, entretanto, era um pouquinho mais leve. Como determinar a pérola diferente usando uma balança de pratos apenas 2 vezes? Esse é o nosso primeiro probleminha aqui que nós vamos tratar. Então, eu peço que você pause o vídeo, tente pensar numa solução e daqui a pouquinho você confere comigo como é que a gente vai resolver essa simpática questão. Então, vamos lá. Resolvendo o probleminha. Primeira coisa, vamos interpretar o texto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pérolas idênticas e aí você dispõe de uma balança de pratos. Você pode usar essa balança 2 vezes, no máximo 2 vezes. Legal. Então, vejam, como é que a gente vai pensar na resolução dessa questão? Eu me lembro quando eu resolvi esse problema, estava lá com os meus 12, 13 anos, e a primeira tentativa que eu fiz foi a seguinte. Então, vamos lá, estão aqui as 8 pérolas, está aqui a nossa balancinha, eu pensei assim, vamos colocar 4 aqui, 4 aqui. Então, raciocínio lógico dedutivo, as condições do problema. Tem uma que é mais leve. Bacana. Então, certamente, eu coloquei 4 de um lado, 4 do outro, o prato não vai ficar equilibrado. Um prato desce e o outro sobe. Gente, é fácil concluir que a mais leve vai estar no prato que subiu. Por exemplo, suponha que esse pratinho aqui que eu destaquei em azul subiu. Então, a mais leve é uma dessas 4. Bacana. Então, agora, eu vou usar de novo a balança. O que eu vou fazer? Coloco 2 aqui, 2 aqui.
A mais leve é uma delas, um prato vai subir, por exemplo, esse prato subiu. Raciocínio lógico dedutivo. A mais leve é uma delas. Então, vem comigo. Agora, eu pego a balança e vou pesar uma e uma e descubro qual que é a mais leve. Houston, we have a problem. Você percebeu que, para eu descobrir qual é a mais leve, está faltando usar a balança mais uma vez? Eu já usei a balança as 2 vezes que podia. Então, não posso usar a balança de novo. Então, esse é um caminho que a maioria das pessoas tenta numa abordagem inicial. Não deu certo. Gente, o erro faz parte do processo. Para aprender, tem que errar. Vadim, estou bem pra caramba, erro que é um inferno em matemática. Não, mas calma, com treino vai sempre melhorar. Então, não funcionou. Vamos tentar de novo. Não deu certo. Então, vamos tentar de novo. A gente percebeu que se colocar 4 e 4 não rola, não vai funcionar, vai faltar uma pesagem. Então, vamos, por exemplo, colocar 3 aqui. Badim, põe 5 do outro lado. Fofes, não. Né? Se você colocar 5 do outro lado, evidentemente, aqui tem 5 vai estar mais pesada e a gente não vai conseguir determinar onde está mais leve. Então, eu vou colocar 3 de um lado, 3 do outro e vou deixar 2 de fora. Há 2 hipóteses. A mais leve é uma dessas, então o prato desequilibra. Ou a mais leve não é uma dessas 6 que eu coloquei, é uma das 2 que estão de fora. Então, possibilidade 1. Se equilibrou o prato, qual é a conclusão? Que essas 3 e essas 3, portanto, essas 6 pérolas, são todas idênticas. A mais leve não é uma delas. Ora, então, eu tenho uma pesagem para descobrir qual é a mais leve, que só pode ser uma dessas 2 que estão de fora. E aí é tranquilo, eu coloco uma e uma das 2 que estão de fora, o pratinho que subir é o que tem a mais leve e nós matamos a questão sem grandes transtornos. Segunda possibilidade, não equilibrou. Ora, se não equilibrou, significa dizer que um dos 2 pratos subiu. Lembre-se, o prato que sobe é que tem a mais leve. Então, suponha que esse prato subiu. Conclusão, a mais leve só pode ser uma destas 3. Legal, mas eu ainda tenho mais uma pesagem. Tranquilo. Eu vou lá, coloco uma, outra no outro prato e deixo uma de fora. Possibilidade 1. Equilibrou. Ora, então a mais leve é a que ficou de fora. Não equilibrou. Se esse prato subiu, a mais leve é esta. Se este prato subiu, a mais leve é essa. E nós terminamos o problema perfeitamente dentro das condições previstas. Legal? Alguns anos depois, apareceu uma versão turbo dessa questão. Eram 12 pérolas, uma era diferente, você não sabia se era mais leve ou mais pesada, e você tinha direito a 3 pesagens com uma balancinha de pratos, como essa desse exemplo. E eu só consegui resolver essa questão, que é bem mais difícil. Imagina, você colocou 6 e 6, desequilibrou. Você não sabe se a mais leve está aqui ou a mais pesada está aqui, porque você não sabe se tem uma mais leve ou uma mais pesada. Mas eu só consegui resolver essa versão mais difícil porque eu tinha passado por essa experiência anterior. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Até uma próxima.